Olá, Elza. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Perfeito. Você sabe se o restante dos alunos vão entrar aqui na nossa sala? Eu acredito que sim, a Margot. Tá bom. Porque agora já são 8h07, né? Eu tô Aham, aguardando aqui alguns minutinhos para ver se ela chega. tá bom, Tá bom? Então, tá bom. vamos aguardar até 8h10 para ver se ela conecta? Vamos. Perfeito, então. Lembrando que a aula ela já está sendo gravada, tá? Então a gente só vai aguardar mais uns minutinhos para iniciar, esperando que ela conecte. Tá bom. Bom, Elza, então já são 8h10. Eu vou iniciar, que senão a gente não consegue terminar, tá bom? Tá bom, professor. Maravilha. Então, vamos lembrando que a nossa aula está sendo gravada. Efetivamente, qualquer aluno que queira ver essa aula depois vai estar disponibilizada lá no AVA para vocês. Hoje o nosso Tá. assunto será a biologia molecular. Então, nós vamos revisar alguns conceitos relacionados à biologia molecular, que nós já começamos a falar deles efetivamente lá na aula passada, quando a gente falou de mitose e meiose. Quando nós falamos de biologia molecular, é importante que a gente esclareça que existem alguns tópicos de suma necessidade que a gente conheça. Então, a biologia molecular ela é uma ciência que vai tratar das moléculas que compõem a célula e também do comportamento dessas moléculas. Então, é interessante para a gente estudar a biologia molecular que a gente conheça quais são as principais moléculas de atividade biológica, carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que a gente chama de biomoléculas, as diferenças entre DNA e RNA, quais são as enzimas, essas proteínas especiais que ativam o processo de replicação, transcrição e tradução do DNA e do RNA, e como ocorrem cada um desses processos. Então, é um pouquinho disso que a gente vai ver hoje.
Quando nós falamos efetivamente de biologia molecular, nós precisamos entender o nosso corpo, o nosso organismo, como uma indústria de informação. Essa indústria de informação, ela possui várias fábricas. Essas fábricas nós damos o nome de células. São as células que conseguem fabricar qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de componente, qualquer tipo de material que o nosso organismo necessite, através de um manual de instruções. Esse manual de instruções nós conhecemos com o nome de DNA. Ele contém todas as informações necessárias para que a célula consiga operar. O DNA, ele funciona com base em um dogma central, em um funcionamento programado. O DNA dá origem a RNA e o RNA dá origem à proteína. As proteínas podem ser encaradas como os operários da célula. Para que a célula fabrique qualquer componente, qualquer substância para o nosso organismo, ela precisa de tijolos de construção. E esses tijolos são as proteínas. Se eu tenho qualquer problema com esses tijolos ou com os programadores desses tijolos, que são as moléculas de RNA e DNA, nós teremos uma doença metabólica. Então, as doenças metabólicas, como, por exemplo, albinismo, Tay-Sachs e as síndromes que a gente viu na semana passada, Klinefelter, Turner, superfêmea e duplo Y, acontecem por erros na programação. Esses erros podem ser no DNA, no RNA ou nas próprias proteínas. Então, a biologia molecular é o conjunto aí dos estudos das células e das moléculas que as compõem. Particularmente, a biologia molecular ela se dedica a estudar o genoma dos organismos. Nós damos o nome de genoma ao conjunto de genes pertencentes no DNA de um ser vivo que contém uma determinada informação. Então, o nosso DNA é uma grande fita de informação e a cada pedacinho dessa fita nós temos um gene que codifica uma informação. Então, a gente tem um gene de altura, nós temos um gene para cor de olho, nós temos um gene para tipo de cabelo, para cor de pele, para hormônios e assim por diante. O conjunto de todas as informações contidas no genoma é que são as informações genéticas, que são passadas de geração em geração através dos processos de divisão celular. Como a gente viu, uma célula pode gerar outras novas células através da mitose, no processo de crescimento de tecido, ou pode gerar gametas que são passados para a próxima geração de indivíduo através da meiose. Efetivamente, quando a gente fala dessas informações genéticas, nós estamos querendo lidar com a molécula de DNA. A molécula de DNA é uma biomolécula, uma molécula de atividade biológica, e ela que contém as informações genéticas passadas de geração em geração, e é ela que consegue passar essa informação adiante, produzindo novas moléculas de DNA, novas moléculas de RNA ou induzindo a formação de proteínas. Todas essas informações, todo esse DNA, todos esses genes estão dentro da célula. Como a gente tinha falado, a célula ela pode ser encarada como uma grande fábrica dos organismos vivos. Ela é a unidade fundamental da vida, ou seja, a célula consegue estruturar todos os seres vivos e suas formas. Todo e qualquer ser vivo, seja ele animal, vegetal, uma bactéria, um fungo ou um protozoário, são formados de células. A célula é a unidade básica da vida, então todo ser vivo tem que conter células. A célula tem uma estrutura básica que apresenta uma membrana, que a gente conhece como membrana plasmática, que delimita e dá o formato a essa célula, e essa membrana, dentro dela, possui componentes. Esses componentes, nós podemos ter componentes sólidos, que são as organelas ou orgânulos,
e componentes gelatinosos ou aquosos, como é o caso do citoplasma, também chamado de citossol, vamos lembrar aí. Então, toda célula precisa ter uma membrana que delimita e dá forma para ela, uma parte aquosa, que é o citoplasma, e componentes celulares. As células mais complexas são chamadas de eucarióticas, elas têm organelas que desempenham funções bem determinadas. Já as células mais simples, as células procarióticas, como é o caso das bactérias, não têm organelas para desempenhar funções determinadas. A célula ela acaba funcionando como um todo, mas todas as células precisam ter material genético, precisam ter DNA e RNA. A célula ela é capaz de criar cópias de si mesma através da mitose, uma célula dando origem a duas, ou se dividir formando células reprodutoras, células gaméticas, através da meiose, em que uma célula dá origem a 4 células finais, cada uma com a metade do número de cromossomos, como a gente viu na aula passada. Basicamente, se a gente for definir, então, o que é uma célula, pensando nessa complexidade da unidade de vida, a célula pode ser entendida como a forma em que os seres vivos são constituídos. É a menor porção da matéria viva, capaz de funcionar independente umas das outras. Os vírus, eles não são seres vivos porque eles não apresentam células. Os vírus eles podem ser encarados como organismos acelulados, seres sem células, que só conseguem se reproduzir se infectarem um outro ser vivo, se infectarem uma célula viva. Então, o vírus basicamente é um parasita intracelular. Como eu tinha falado, as células elas conseguem se organizar em duas estruturas. As procarióticas são as mais simples, que vocês devem lembrar, como é o caso das bactérias, e as eucarióticas, as mais complexas, como é o caso da célula dos protozoários, dos animais e das plantas. As células humanas são bem complexas. Nós somos seres eucarióticos. O que significa uma célula eucariótica? A palavra eu vem do grego, que significa verdadeiro, e cariótico, carioteca. Então, as células eucarióticas têm carioteca verdadeira. A carioteca é uma membrana de proteção ao material genético, ao DNA, que é a nossa molécula, a nossa biomolécula mais importante. Então, as células eucarióticas, elas têm uma estrutura que protege o material genético. Essa estrutura é dotada de uma membrana chamada carioteca, que vai formar o núcleo das células. Então, se a gente fosse falar de uma forma mais simples, as células eucarióticas têm um núcleo organizado e protegido pela carioteca, enquanto as células procarióticas não. Nas células procarióticas, como é o caso das bactérias, o material genético fica disperso nesse gel intracelular, nesse citoplasma. Lembrando que qualquer dúvida, abre o microfone e conversa comigo, tá bom? Bom, voltando aqui na estrutura da molécula, lembra que uma célula ela não é só formada de blocos de construção, que são as membranas, as organelas e o citoplasma. Dentro de uma célula, nós temos moléculas de alto valor biológico, as biomoléculas. Essas biomoléculas, elas desempenham funções como nutrição da célula, produção de energia, armazenamento dessa energia, criação de um sistema capaz de construir outras estruturas. Essas moléculas de alto valor biológico, elas podem ser conhecidas também como nutrientes. Os nutrientes eles podem ser divididos em dois grupos. Os macronutrientes, que a célula vai utilizar em grande quantidade, que são as proteínas, nutrientes construtores, que a célula vai utilizar como tijolinho de construção, carboidratos e lipídios, que são nutrientes energéticos, e a célula vai utilizar então como fontes de energia. Além disso, nós temos os micronutrientes, que a célula precisa em uma menor quantidade,
que são os minerais e vitaminas. Os minerais e as vitaminas são reguladores. A célula precisa deles para regular algumas funções. Além de proteínas, carboidratos e lipídios e vitaminas e minerais, uma célula também vai apresentar moléculas de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por uma grande sequência de nucleotídeos. Nucleotídeo é o nome que nós damos em biologia molecular para a subunidade do ácido nucleico. O ácido nucleico é uma biomolécula informacional, que guarda informação. E ela é uma biomolécula bem estável, ela consegue guardar essa informação por muito tempo. Dentro das nossas células, na região do núcleo, nós temos em cada célula do nosso corpo 46 fitas de DNA. Cada fita de DNA guarda um conjunto de informações. Então, o DNA é quase como um grande livro de receitas de como tem que ser e como tem que funcionar um organismo, como é o caso do organismo humano. Lembrando que cada espécie de ser vivo vai ter uma determinada quantidade de fitas de DNA dentro do núcleo da célula, ou no caso das bactérias, dentro do citoplasma da célula. Esse conjunto de fitas é que vai trazer a complexidade das informações. Nós, seres humanos, temos 46 fitas de DNA que guardam das informações mais básicas, que o ser humano tem que ser dotado de 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas e companhia limitada, até informações variantes de como tem que ser esses olhos, como tem que ser esse cabelo, como tem que ser a altura desse indivíduo e assim por diante. Cada pedacinho do DNA e do RNA é então chamado de nucleotídeo. Bom, enquanto as proteínas servem como tijolos de construção, o DNA e o RNA servem de base de informação. As proteínas não conseguem construir nada sem uma informação. Então, elas sim são as moléculas construtoras, mas para elas construírem alguma coisa dentro de um organismo vivo, elas precisam saber o que construir. E essa informação do que deverá ser construído está contido no material genético. Então, por exemplo, o nosso cabelo, ele é formado de uma proteína chamada queratina. Todas as células do nosso corpo têm a informação de como tem que ser a queratina. Então, qualquer célula do couro cabeludo, do fígado, do pâncreas, do intestino, do coração, tem essa informação. Só que essa informação vai estar presente em todas as células, mas ativa somente em algumas. Então, o fígado sabe como é o fio do cabelo, sabe qual é a proteína, a queratina e como formá-la, mas essa informação não vai estar ativa no fígado. Ela estará lá, mas estará guardada, trancada dentro da célula, porque o fígado produz outras estruturas que não o fio do cabelo. Agora, nas células do couro cabeludo, nós teremos essa informação ativa, embora essas células do couro cabeludo também apresentem todas as outras informações de como as proteínas do restante do corpo têm que ser. Como, por exemplo, as células do couro cabeludo sabem como tem que ser a proteína insulina, mas essa informação da insulina está inativada nas células do couro cabeludo e está ativada nas células do pâncreas. Então, embora todas as nossas células tenham o mesmo livro de receitas, algumas páginas desses livros de receitas estão ativas dentro dessas células e outras estão inativas, estão trancadas. Essas áreas ativas do DNA em um determinado conjunto de células nós vamos chamar de genes. Qualquer mudança nos genes vai trazer mudança na expressão daquela produção, daquela proteína. Então, por exemplo, o cabelo de uma pessoa é liso e da outra pessoa é encaracolado, de uma pessoa é loiro e da outra pessoa é castanho, por conta de alterações, de mudanças específicas nesses genes. Então, de maneira bem simples,
O gene é a parte funcional do DNA e é ele que vai comandar a produção de proteínas. Eu posso ter em algumas células do meu corpo genes ativados, que irão produzir proteínas ali, e em outras partes genes inativados. Significa que aquela proteína não será produzida naquela célula. É importante vocês lembrarem que as células, elas não atuam sozinhas no organismo humano. Elas vão formando conjuntos que recebem o nome de tecidos. Um tecido nada mais é do que um grupo de células que tem as mesmas funções, ou seja, tem os mesmos genes ativos. Bom, quando a gente fala, então, dos genes, do DNA e do RNA, nós estamos falando dessa biomolécula conhecida popularmente e mundialmente como ácido nucleico. Toda a informação que você acumula durante a evolução, que vem dos seus antepassados, está guardada e organizada dentro dos ácidos nucleicos, nas fitas de DNA. As fitas de DNA, elas armazenam e transmitem informação de geração em geração. E a partir daí, permitem que a gente consiga evoluir e consiga, então, sobreviver. Como eu falei, molecularmente existem duas fitas, dois tipos considerados de fitas de ácidos nucleicos. O DNA, que a gente fala bastante, que ele é chamado também de ácido desoxirribonucleico. E o RNA, que também é chamado de ácido ribonucleico. Ambos são formados de nucleotídeos. Os nucleotídeos se conectam como uma escadinha com vários degraus através de ligações químicas conhecidas como ligações covalentes. Aqui a gente vê uma figurinha que representa um nucleotídeo. Então, esta molécula é a subunidade do DNA e do RNA. Um nucleotídeo é formado de um mineral, que é o fósforo, na forma orgânica, na forma de fosfato, que está aqui representado em amarelo. Um açúcar de 5 carbonos, que nós chamamos de pentose. Ele é um tipo de carboidrato. E uma base nitrogenada, que tem efetivamente carbonos e nitrogênios, que está aqui representado em azul. Então, o nucleotídeo, ele é a unidade básica que guarda a informação. A informação, ela é escrita como se você estivesse escrevendo em um livro nessa sequência de nucleotídeos. Então, dependendo de como você arranja os nucleotídeos, você está escrevendo uma receita corporal. A molécula de DNA e a molécula de RNA são formados de vários nucleotídeos. São muitos nucleotídeos que os formam, mas todos os nucleotídeos possuem o fósforo, o açúcar e a base nitrogenada, seja ele DNA ou RNA. As bases nitrogenadas, elas conseguirão guardar as informações porque elas se combinam de maneiras distintas. Nós temos dois tipos de bases nitrogenadas nos ácidos nucleicos: as bases chamadas de púricas e as bases chamadas de pirimídicas. As bases púricas são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas, a timina, a citosina e a uracila, também conhecida como uracil. Qual a diferença de uma base púrica e de uma base pirimídica? Uma base púrica são formadas através de dois anéis de carbono. Um anel contém 5 carbonos e um anel contém 6 carbonos, enquanto as bases pirimídicas contêm um único anel de carbono, formado de 6 átomos de carbono. As bases púricas e pirimídicas se combinam, podendo guardar as informações. Então, uma base púrica estará sempre ligada a uma base pirimídica, podendo gerar essas informações. No DNA, a base adenina se liga com a base timina.
a base citosina se liga com a base guanina. O DNA é formado, então, de nucleotídeos que apresentam 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. O RNA não apresenta a base timina. No RNA, a timina, que é uma base pirimídica, é trocada pela uracila. Então, essa é a diferença básica entre a constituição molecular do DNA e do RNA. Enquanto as bases que formam os nucleotídeos do DNA são ATCG, adenina, timina, citosina e guanina, o RNA possui AUCG, adenina, uracila, guanina e citosina. E aqui a gente consegue ver bem aquela situação dos carbonos, né, dos anéis de carbono que eu falei para vocês. Então, olha, aqui em cima nós temos as bases púricas. O que é uma base púrica? Ela tem 2 anéis, 2 círculos moleculares de carbono. Um deles tem 6 carbonos e o outro tem 5. Por que ela recebe o nome de púrica? Porque ela lembra muito a molécula da purina, que está aqui no primeiro quadradinho cinza. Então, a adenina e a guanina são bases púricas. Enquanto a citosina, a uracila e a timina são pirimídicas, têm um único anel formado de carbonos. E aí, para formar a molécula de DNA e de RNA, eu vou precisar de um conjunto de bases púricas e de bases pirimídicas, que se completam. Sempre uma purina se liga a uma pirimidina. Lembra que eu falei que o nucleotídeo ele é formado de fósforo, através da sua forma orgânica, o fosfato, bases nitrogenadas, que a gente acabou de ver, e um açúcar. O açúcar que forma o DNA e o RNA, ele é chamado quimicamente de pentose. Esse nome pentose vem de penta, que significa 5. Então, esse açúcar tem 5 carbonos. Se vocês forem contar aqui nas moléculas, vocês encontram tanto no açúcar ribose quanto no açúcar desoxirribose 5 carbonos. O que vai trazer as diferenças entre DNA e RNA? O tipo de estrutura ligada a esse açúcar. Então, o RNA tem o açúcar tipo ribose, porque ele apresenta esse grupo OH, que a gente chama de hidroxila, no carbono número 2. Enquanto no DNA, o açúcar é chamado de desoxirribose, porque eu retirei o oxigênio que estava neste carbono número 2 ligado ao hidrogênio. Veja aqui na molécula, a desoxirribose não tem o grupo OH no carbono 2, só tem o grupo hidrogênio. Essa é a diferença. Desoxi, retirei o oxigênio, tá? Então eu desoxigenei a molécula, tirando o oxigênio da hidroxila do carbono número 2. Por isso que o DNA e o RNA recebem o nome de acordo com o açúcar. Ácido ribonucleico, no caso do RNA, e ácido desoxirribonucleico, no caso do DNA. Essa pentose, esse açúcar, seja ele ribose ou desoxirribose, é um elo de ligação entre o fosfato e a base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina ou uracila. Então, é o açúcar que vai conectar as duas extremidades do nucleotídeo, fazendo efetivamente nós termos uma ligação entre os nucleotídeos. Por isso que ele é importante. O DNA e o RNA, eles têm várias diferenças entre eles, como a gente tinha falado. Não é só o açúcar, não é só a base nitrogenada, mas existem diferenças entre essas duas moléculas informacionais que são diferenças estruturais e diferenças comportamentais. O DNA,
ele se apresenta em uma estrutura de fita bem longa, com muitos nucleotídeos em sequência. E essa fita, ela se apresenta junto com a sua dupla. Então, nós temos uma dupla fita. Essa dupla fita se enovela, se enrola uma na outra, formando, então, o que a gente chama de estrutura em formato de hélice. Por isso que em vários livros vocês encontram a definição de DNA como uma dupla hélice de nucleotídeos. É importante lembrar que a molécula de DNA é uma molécula bem longa, porque ela guarda informação de muito tempo. Toda a informação da vida está contida dentro da molécula de DNA. Já os RNAs, eles são bem pequenininhos. O RNA é uma fita muito, muito, muito pequena. E esse RNA, ele guarda uma informação bem contida. São poucas informações momentâneas, logo para codificar as proteínas. Então, se a gente for falar de diferenças entre RNA e DNA, o tamanho da molécula também é uma forma de diferenciá-los. Bom, agora são 8h38, a Margarete acabou de entrar na sala, então presentes agora na sala eu tenho a Elza e a Margarete. Bom dia, Margarete. Bom dia, professor. Desculpa, perdi o horário. Imagina, fica tranquila. Eu só falo o horário para a gente poder fazer a chamada bonitinho. Lembrando, meninas, que hoje o nosso tema são as bases da biologia molecular, para complementar o que a gente falou na semana passada, que era a divisão das células via mitose e meiose. Hoje eu vou falar um pouquinho da molécula de DNA, de RNA e das proteínas. Então, qualquer dúvida, abram o microfone e perguntem, tá? Maravilha. Então, Margarete, a gente estava falando um pouquinho da estrutura do DNA e do RNA. Eu comentei, por exemplo, que todos os seres vivos possuem informações guardadas nessas moléculas. E essas informações, elas podem ser passadas de uma célula para outra, quando essa célula se divide por meio da mitose, ou de uma geração para outra, quando essa célula forma gametas, como a gente viu na semana passada, através da meiose. Outra coisa que eu falei foi que todo tipo de célula apresenta essas moléculas que guardam informação. Então, todos os seres vivos são formados de células e todas as células apresentam DNA e RNA em conjunto. O único ser que nós temos no planeta que não é formado de células, é o único ser acelular, por isso que ele não pode ser chamado de ser vivo, são os vírus. Os vírus, eles não têm molécula de DNA e RNA. Eles vão apresentar molécula de DNA ou RNA, uma ou outra. E eles não são estruturados na forma celular. Também comentei que toda célula pode ser considerada a menor unidade da vida e que nós podemos ter a formação de células mais simples, chamadas de procarióticas, e mais complexas, chamadas de eucarióticas. E aí agora eu estava falando, então, das diferenças entre DNA e RNA. Essas duas moléculas de informação são formadas de subunidades conhecidas como nucleotídeos. Então, nós temos vários nucleotídeos que formam o DNA e vários nucleotídeos que formam o RNA. Um nucleotídeo é o conjunto do mineral fósforo na forma orgânica, o fosfato, de um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, e de bases nitrogenadas. O fosfato, o açúcar e a base nitrogenada formam, então, a subunidade do RNA e do DNA. Nós temos dois tipos de açúcar, nós temos a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA, e temos 5 tipos de bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a guanina, a uracila e a citosina. 4 dessas bases estão no DNA e 4 dessas bases estão no RNA. No DNA nós encontramos as bases adenina, timina, citosina e guanina, e no RNA nós encontramos as bases adenina, uracila, citosina e guanina.
Então, no DNA eu não encontro uracila e no RNA eu não encontro timina. Até agora foi isso que eu comentei com a Elsa, tá? Então, fiz aí um apanhado do que a gente falou para você se situar, Margarete. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Então, vamos voltar aqui, meninas. Eu falei que há uma diferença entre o tamanho da molécula. A molécula de DNA é uma molécula muito grande, muito longa, formada de vários nucleotídeos. E ela é uma molécula constituída através de uma fita dupla de informação. Então, eu tenho uma fita formada de uma cadeia de nucleotídeos e a sua fita complementar, ou seja, o seu par. Vocês viram que lá no processo de divisão das células, sempre o DNA se duplica. Então, essa fita que está já em par dentro das nossas células irá se abrir e irá formar mais um par. Então, no processo de divisão, toda a fita de DNA que já está com o seu par irá se duplicar para que eu tenha efetivamente nas células filhas o mesmo número de moléculas de DNA. Lembrando que nas células humanas nós temos 46 fitas de DNA dentro de cada célula. O RNA ele é menor, a sequência de nucleotídeos de um RNA é bem menor do que de um DNA, porque o RNA não guarda uma informação de longo prazo. O RNA guarda informações menores, como, por exemplo, pequenas receitas necessárias para sintetizar proteínas. Se a gente fosse fazer uma analogia com o que a gente tem em casa, pensem que o DNA é um grande livro com todas as receitas que o nosso corpo conhece. O RNA é cada uma das receitas que estão dentro desse livro. Então, o conjunto de todas as receitas, DNA. Cada receita em separado, RNA. O que eu consigo fazer com essas receitas, ou seja, os produtos que são sintetizados a partir de cada receita, nós damos o nome de proteína. Essa é a diferença de DNA, RNA e proteína. DNA, informação total, RNA, informação específica e proteína, produto que a gente conseguiu sintetizar a partir da receita. Então você tem lá na sua casa um livro com receitas de doces, de salgados, de sobremesas, de pratos principais, de carnes, de massas, que tem 1 milhão de páginas. Mas naquele dia você vai fazer receita de bolo de chocolate. Você abriu ali na página, na parte dos doces, você tem 30 receitas de bolo de chocolate. Cada uma dessas receitas faz um bolo de chocolate diferente, mas todos eles são de chocolate. Você escolheu uma receita. Essa uma receita é um RNA. Você separou todos os ingredientes, cada ingrediente é conhecido como aminoácido, e você criou essa receita. Você fez aí, entre aspas, o seu bolo de chocolate. O bolo de chocolate que você produziu no final desse processo é conhecido como proteína. Cada ingrediente que você usou, aminoácido. A receita que você seguiu, RNA. E essa receita estava em um grande livro, DNA. Fazendo essa analogia com o livro de receitas, é mais fácil, eu acho, para vocês entenderem a complexidade dessas informações. Bom, vamos lá para a molécula de DNA agora. Como eu falei, a molécula de DNA ela é bem longa e eu tenho uma cadeia associada com o seu par, com a sua cadeia complementar. Então, um lado da fita de DNA precisa se ligar ao outro. Essa ligação se dá entre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas elas se completam para ligar uma fita do DNA à outra. Então, sempre a adenina vai se ligar com a timina, a adenina de uma fita se liga à timina da outra, a citosina de uma fita se liga à guanina da outra. Então, é sempre ATCG. Você não consegue lembrar dessa ligação? Não tem problema. É mais fácil você guardar, por exemplo, como Aguinaldo Timóteo, AT, e Gal Costa, CG. E aí você não consegue esquecer, tá? Então sempre você vai ter uma ligação. Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, AT, GC. Certo?
Essas duas fitas, então elas são ancoradas umas às outras pelas bases nitrogenadas. E essa ligação entre A com T e G com C se dá por pontes de hidrogênio. É o hidrogênio que está na base nitrogenada que liga um lado da fita de DNA ao outro. Quando essas fitas se ligam umas às outras, elas se enovelam, formando uma estrutura de hélice. Esse modelo de hélices totalmente enoveladas foi proposto em 1953 pelos pesquisadores Watson e Crick. Eles tiraram uma espécie de fotografia das fibras de DNA e propuseram matematicamente que elas se enovelariam dessa forma. Que é esse formato que a gente está vendo aqui na figura. Então, veja, eu tenho duas fitas, uma complementando a outra, e essas fitas elas são torcidas, são enoveladas em dupla hélice. E eu sempre tenho uma fita ligada à outra pelas bases nitrogenadas. Então, a base T de um lado da fita se liga à base A do outro lado da fita, a base G de um lado da fita se liga à base C do outro lado da fita. Lembrando que aqui em vermelho vocês têm o fosfato, em roxinho, nesse formato de bolinha, o açúcar, e em azulzinho com a letra, a base nitrogenada. Isso a gente chama de nucleotídeo. Então, uma fita de DNA, um lado da fita de DNA, é uma cadeia de milhares de nucleotídeos que se liga ao outro lado da fita através dessas pontes de hidrogênio. O DNA é uma molécula super estável. Então, desde que a vida surgiu no planeta Terra, há milhões de anos atrás, essa molécula ela vem acumulando informação, mas sempre de maneira estável. Essa estabilidade, né, a capacidade da molécula de DNA passar de geração para geração e não ser destruída, é garantida pelo açúcar, pela desoxirribose. A desoxirribose garante a estabilidade do DNA. Outra coisa bem interessante, a gente viu na semana passada, durante o processo de formação dos gametas masculinos e femininos, óvulo e espermatozoide, fragmentos do DNA são trocados entre os pares, que a gente chama de permutação ou crossing over, para manter a evolução genética daquela espécie. Lembrem o seguinte, meninas, quando uma célula não está em divisão, quando ela está lá na fase da intérfase, a molécula de DNA ela está toda desenovelada, desenrolada dentro do núcleo, está livre. Quando uma célula vai entrar em divisão, essas fitas de DNA, essas 46 fitas de DNA, começarão a se enrolar sobre as proteínas estona e o DNA vai ficar condensado. E lá na metáfase da meiose, então a metáfase 1 da meiose, essas moléculas de DNA vão se separar para formar os gametas. Só que durante a prófase 1 aconteceu a permutação, o crossing over. Houve uma troca de pedacinhos dos DNAs pares do mesmo locus genético para manter as diferenças entre os seres vivos da mesma linhagem, da mesma ascendência. Então, por exemplo, você e os seus irmãos têm a mesma ascendência. Os pais são os mesmos, os avós são os mesmos, os bisavós são os mesmos e assim por diante. Mas você não é 100% igual ao seu irmão e à sua irmã. Essas pequenas diferenças são dadas por essa permutação que acontece na meiose 1, lá na prófase 1 da meiose 1, tá bom? É o que mantém aí a mudança e a variabilidade genética. Enquanto o DNA é uma molécula super estável, como a gente tinha falado, e essa estabilidade é mantida basicamente pelo açúcar do DNA, o RNA ele é instável, ele é flexível. O RNA, por ser mais curtinho que o DNA,
ele consegue reagir com o meio e facilmente as suas bases serem trocadas. Então há uma grande chance do RNA ser formado, ser sintetizado e ser destruído com grande rapidez em comparação ao DNA. Essa grande geração de RNA, essa grande formação a qualquer momento, permite com que o núcleo de uma célula eucariótica se comunique com o citoplasma e com as organelas dessa célula. Por quê? O DNA de uma célula eucarionte vai estar sempre dentro do núcleo. Então, nas nossas células humanas, as 46 fitas de DNA estarão aprisionadas dentro do núcleo. E lembra, essas 46 fitas de DNA formarão o grande livro de receitas do nosso organismo. Para que a célula fabrique qualquer tipo de estrutura, o DNA precisa comandar essa célula. Só que ele não consegue sair do núcleo. Então, ele sintetiza fragmentos de RNA que levam informações do núcleo para dentro da célula. Então, qualquer informação que o núcleo precise passar para o citoplasma ou para qualquer organela, membrana plasmática, mitocôndria, retículo endoplasmático, o núcleo, através do DNA, vai produzir um pedacinho de RNA, que é um bilhetinho, e esse bilhete sai do núcleo e chega no destino. Por isso que a gente fala que a molécula de RNA é flexível. E por ela ser menorzinha, ela consegue passar pela membrana do núcleo, pela carioteca, e chegar no citoplasma para difundir as informações que o núcleo está querendo passar para as demais estruturas da célula. Essa informação, ela precisa ser codificada. Então, essa informação sai do núcleo na forma de RNA, mas as demais estruturas da célula não conhecem esta linguagem. Essa linguagem precisa ser traduzida. O DNA, ele consegue produzir 3 tipos de RNA. O DNA produz o RNA mensageiro, que leva a mensagem para fora do núcleo. Ele consegue produzir o RNA ribossômico, que traduz essa mensagem, e o RNA transportador, que busca os ingredientes para essa tradução. Todas as estruturas da célula falam a língua proteína. Todas. Menos o núcleo. O núcleo só consegue falar a língua ácido nucleico, DNA e RNA. Então, o núcleo, para se comunicar, por exemplo, com a membrana plasmática, ele vai produzir um diálogo através de um bilhetinho, RNA, um ácido nucleico. Esse RNA sai do núcleo e chega lá na membrana plasmática, por exemplo, quer informar a membrana que a membrana precisa permitir a entrada de açúcar, porque aquela célula precisa produzir energia, aquela célula está, entre aspas, com fome. Só que a membrana plasmática não entende essa informação em ácido nucleico. A membrana plasmática só compreende o idioma proteína. Então, esse RNA produzido pelo núcleo sai dele, chega no citoplasma, se liga ao RNA ribossômico, que é o tradutor, e o RNA ribossômico traduz essa informação utilizando novas, entre aspas, letras, que são os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. É como se você estivesse em um novo país, que você não fala esse idioma, mas você tem um tradutor. O tradutor é o RNA ribossômico, que irá formar o ribossomo. Toda mensagem que o núcleo precisa passar para a célula tem que ser traduzida na linguagem que a célula entende, que é a linguagem proteica. Bom, falando ainda mais da estrutura do DNA, é ele então que comanda a célula e consegue produzir para esse comando RNAs. RNA de mensagem, RNA de tradução e RNA que transporta os elementos da tradução.
Aqui a gente vê a ligação das moléculas de DNA através de duas estruturas do nucleotídeo, as pentoses e as bases nitrogenadas. Um nucleotídeo, então, é formado de fosfato, pentose e base. A pentose, que é o açúcar, e a base se comunicam através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, em que eu tenho o nitrogênio da base nitrogenada ligado ao carbono do açúcar. Enquanto que o fosfato se liga ao açúcar do DNA através de uma ligação chamada fosfodiéster. O elemento fósforo criará uma ponte com o oxigênio que se ligará ao carbono do açúcar. Essa é a estrutura, então, molecular dos nucleotídeos do DNA. Os nucleotídeos em si, como a gente tinha falado, conseguem se ligar uns aos outros, formando aquela cadeia, e se ligar com uma nova fita através das pontes de hidrogênio. Então, aqui a gente percebe, por exemplo, a ligação de um nucleotídeo que está acima com outro nucleotídeo que está abaixo. Essa ligação de um nucleotídeo superior com outro nucleotídeo inferior é que vai formar a estrutura de fita, de cadeia, tanto no DNA quanto no RNA. Sempre o sentido será do carbono 3 do açúcar do primeiro nucleotídeo com o carbono 5 do açúcar do segundo nucleotídeo. Então, sempre o nucleotídeo que está em cima terá o seu carbono número 3 do açúcar ligado ao carbono número 5 do açúcar do nucleotídeo que está abaixo. Então, sempre a direção da formação da fita é 3, 5. Então, a gente fala que essa direção é 3 linha, 5 linha. Por isso que vocês encontram essa informação em alguns tipos de livros, de genética ou até mesmo de biologia molecular. 3 linhas, 5 linhas como a direção do DNA e do RNA, tá? Bom, isso então vai determinar o crescimento da cadeia. A cadeia ela só vai crescer nessa direção, 3 linha, 5 linha. Fora isso, uma outra informação bem interessante que a gente tem é que essa direção ela nunca muda. Essa direção ela sempre vai ser desta forma. Então, isso é uma constante na conformação do DNA e do RNA. Por isso que a gente fala que ele é uma molécula estável, que tem essa informação passada de maneira constante. O DNA e o RNA irão passar essas informações através do crescimento da molécula e da duplicação da molécula. Essa duplicação é mediada por enzimas, que são efetivamente as enzimas que controlam a divisão celular. Então aqui a gente percebe, por exemplo, a direção 3 linha, 5 linha, que pode ser interpretada sempre entre os nucleotídeos, tá? O que a gente vê também é que essa direção, ela sempre vai ser constante. Então, se você olha para o nucleotídeo, é sempre o carbono 3 dele que está ligado ao carbono 5 do outro. Isso vai estruturando o DNA e o RNA nessa forma tridimensional de fita. Então, enquanto uma fita estará no sentido 3 linha, 5 linha, a fita complementar estará no sentido 5 linha, 3 linha, como se uma fosse o inverso da outra, para elas conseguirem se ligar. Formando, então, essa estrutura tridimensional. Então, de um lado da fita do DNA, eu tenho a direção 5 linha, 3 linha. Do outro lado da fita, eu tenho a direção 3 linha, 5 linha. Um lado é inverso ao outro.
Uma outra característica molecular da fita de DNA é que o grupo fosfato e o açúcar, que estão na parte externa da fita, então voltando aqui, essa parte externa, açúcar e fosfato, são afins da água, gostam da água. A gente fala que essa parte do DNA é uma parte hidrofílica, tem afinidade com a água. Então, as extremidades, as partes mais de fora do DNA, têm afinidade com a água. A parte central da molécula de DNA, onde eu só tenho as bases nitrogenadas, não gosta de água. É uma parte hidrofóbica, que está localizada, então, no centro da molécula. Então, a adenina, a guanina, a citosina e a timina não gostam de água. E quando elas se ligam, uma base púrica se liga a uma base pirimídica, essa ligação de pontes de hidrogênio formará no centro da molécula, deixa eu voltar lá na imagem da molécula, a área hidrofóbica. Então, se a gente voltar aqui, ó, essa área central, que a gente vê como uma escadinha, é a parte hidrofóbica. E a área lateral é a parte hidrofílica. Dentro do núcleo, nós temos um nucleoplasma, que é um gel fluido, que estará em contato direto com o fosfato e com o açúcar, mas não em contato direto com as bases, porque as bases não gostam efetivamente de água. Por isso que elas são ligadas, tá? E aí nós chegamos em uma situação bem interessante. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula que existe um comportamento das nossas células conhecidos como dogma central da biologia. Esse dogma central, ele é estudado desde a década de 50, quando os pesquisadores Watson e Crick descobriram e criaram aí a teoria do DNA. Qual é esse dogma central? Eu falei para vocês que para toda célula funcionar, ela vai guardar a informação no DNA, expressar essa informação na forma de RNA, e esse RNA tem que ser traduzido na linguagem de proteína. Então, desde meados da década de 50, se pensava na hipótese do DNA ser um molde para o RNA e o RNA ser um molde para a proteína. E o Watson e Crick propuseram, em 1956, que esse seria um fluxo unidirecional. DNA só forma RNA, RNA só forma proteína. E isso vem sendo pensado até praticamente o início do século XXI. No entanto, depois da descoberta das enzimas, nós percebemos que há outros tipos de comportamento entre as moléculas de DNA e as moléculas de RNA. Vamos só lembrar uma coisa aqui. Durante o processo de divisão celular, quando a célula está fazendo mitose ou meiose, a molécula de DNA consegue se autoduplicar. Nós damos o nome de duplicação a esse comportamento, em que uma fita de DNA, que já é dupla, né? Eu tenho o lado 5' 3' e o lado 3' 5', consegue formar uma nova fita de DNA. Esse é o processo que a gente chama de duplicação. Acontece durante a divisão das células, mitose ou meiose. Quando o DNA é utilizado como molde e forma a molécula de RNA, nós falamos que esse processo é uma transcrição. O DNA formando RNA, nós temos uma transcrição. Quando o RNA é usado como molde para produzir uma proteína, nós damos o nome de tradução. Se acreditava até meados do início do século XXI que só existiam esses movimentos moleculares. DNA poderia produzir DNA, DNA poderia produzir RNA e RNA poderia produzir proteínas. Mas depois de conhecermos algumas enzimas, descobrimos que a situação é um pouco diferente. E esse dogma central da biologia, que traria essa única direção
DNA, RNA e proteína, foi quebrado. No início do século XXI, nós descobrimos as enzimas, reversas, que conseguem efetivamente reverter o sentido dessa direção, DNA, RNA, proteína. Na verdade, essas enzimas elas foram descobertas um pouquinho antes do início do século XXI. Na verdade, foi em meados do finalzinho do século XX que a enzima transcriptase reversa foi descoberta e as enzimas replicases foram descobertas. E aí o dogma central do DNA e do RNA mudaram. Efetivamente, o que nós temos, então? O DNA, ele consegue se autoduplicar, então, com base em uma molécula de DNA existente, eu consigo fazer uma nova molécula de DNA, nós damos o nome disso de duplicação, e ele é mediado pelas enzimas DNA sintetase, também conhecidas como DNA polimerase. O DNA consegue dar origem, sim, ao RNA, através das enzimas transcriptase. Só que essas enzimas transcriptase, elas têm função também reversa. A enzima transcriptase reversa utiliza o DNA como base para formar o RNA, mas pode ter a direção contrária. Pode pegar uma molécula de RNA existente e transformar em DNA. Então, forma-se RNA pelo DNA ou forma-se DNA com um molde de RNA. É uma transcriptase, então, reversa. As enzimas replicase conseguem sintetizar RNA com o molde de RNA. Então, eu tenho enzimas replicase que usam o RNA mensageiro para transformá-lo em RNA transportador, o RNA transportador para transformá-lo em RNA ribossômico, e os RNAs do mesmo tipo podem ser multiplicados. E nós temos, claro, as proteases, que formam as proteínas, mas sempre um RNA irá servir de molde para a formação de proteínas. Nós temos as enzimas proteases, que fazem isso, e também as enzimas ligases, que fazem ligação entre os aminoácidos. Por que isso é importante a gente lembrar, meninas, em biologia molecular e especificamente para vocês que fazem o curso de biomedicina? Eu acho que vocês já ouviram falar no equipamento chamado PCR, que também é conhecido como reação em cadeia de polimerase. Esse equipamento de PCR é muito utilizado hoje para fazer exames, como, por exemplo, exames de paternidade, para determinar genoma de alguns tipos de indivíduos, e ele é até utilizado para investigação criminal. Então, por exemplo, numa cena de crime, você encontrou uma gota de sangue ou do agressor ou da pessoa agredida. Essa gota de sangue contém células, e essas células contêm genoma. Através disso, eu consigo descobrir um monte de situações. Eu consigo descobrir o DNA, eu consigo descobrir o RNA, eu consigo descobrir as proteínas, e a partir dessa descoberta, eu consigo multiplicar essas moléculas e conhecer os genes, podendo então mapear a sequência de nucleotídeos, e a partir desse mapeamento, dessa sequência de nucleotídeos, nós conseguimos descobrir quem é este indivíduo. Temos algumas utilizações dessa técnica de PCR em alguns países em que a gente já tem banco de dados, por exemplo, genéticos de criminosos. Então, toda pessoa que é detida nos Estados Unidos, por exemplo, é coletada uma amostra de DNA através do sangue ou da saliva, e essa amostra é identificada em todos os seus genes. Os genes são mapeados, para que, se caso eu encontre o DNA desse indivíduo, os genes desse indivíduo, em qualquer outra cena de crime, eu consiga identificar que foi ele que cometeu esse crime. Olha que interessante.
Descobrindo essas enzimas e utilizando esse equipamento chamado de PCR, é que a gente efetivamente consegue descobrir tanto indivíduos, quanto proteínas, quanto genes. Foi essa técnica que codificou, por exemplo, o material genético do coronavírus. Foi essa técnica de PCR que foi utilizada então para mapear o coronavírus. Essa técnica de PCR, ela vai utilizar não só o equipamento de PCR, mas também a eletroforese. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo agora que vai trazer essas informações sobre o que é o equipamento e como ele funciona, tá bom? Deixa eu projetar aqui para vocês a minha tela. Esse vídeo está disponível lá na nossa aula. Então, lembrando, o vídeo ele é uma reação em cadeia de polimerase. Deixa eu colocar aqui em tela inteira. E pular esse anúncio para vocês verem. Eu vou mostrar só o passo a passo, tá? Da técnica de reação em cadeia de polimerase para vocês. Então, a reação em cadeia de polimerase é feita em um equipamento como esse que vocês estão vendo, e ele é baseado em uma estrutura genética. Eu vou adicionar nesse equipamento enzimas, polimerases, amostra de DNA, RNA ou proteína, e é o equipamento que irá fazer a ligação para mim. Então, ele se chama reação em cadeia de polimerase, utiliza a enzima polimerase como base, e eu posso utilizar qualquer amostra de DNA, de RNA ou de proteína, como, por exemplo, sangue de um indivíduo em uma cena de crime, como vocês estão vendo. A partir disso, eu colho a amostra, essa amostra contém DNA, o DNA, por ter alto poder de duplicação, ele pode ser então multiplicado. Essa amostra é processada e levada para o equipamento. E depois que esse equipamento multiplicou várias vezes a amostra, nós corremos essa amostra em um gel conhecido como gel de eletroforese. E ele irá formar essas bandas brilhantes, que são efetivamente as bandas que contêm o DNA, o RNA e o material genético, para que eu consiga identificar os genes. Cada bandinha dessa brilhante que vocês têm é um gene. O equipamento é esse aqui, é um termociclador. Ele mantém a temperatura estável da molécula de DNA, de RNA e das proteínas, já que elas funcionam dentro da temperatura corporal, e ele consegue fazer ciclos de ativação das enzimas polimerase. Depois que o termociclador funcionou, é que eu vou recorrer à retirada dessas enzimas, a coletar essa amostra e a passar essa amostra no gel de eletroforese. Então, dentro do termociclador, o que vai acontecer? A molécula de DNA vai ser aberta pelas enzimas TAC polimerase e novos fragmentos de nucleotídeos adicionados dentro do equipamento vão ser pareados às moléculas de DNA, formando então uma nova molécula. Eu vou conseguir formar uma sequência nova, seguindo sempre as direções complementares, de 5' para 3', de 3' para 5'. E a partir daí, sintetizar muito mais moléculas de
DNA. Tá vendo que eu vou complementando a molécula? Ela vai crescendo. Então, eu sempre vou adicionar nucleotídeos para fazer a molécula ir crescendo. Quando eu tenho muitas e muitas e muitas moléculas já produzidas e sintetizadas, é que eu vou identificar essas moléculas através do equipamento de eletroforese. E assim identificar os genes, que são essas sequências de bases nitrogenadas. Então vejam aqui, por exemplo, que a gente tem sempre fitas complementares. C liga com G, A liga com T. Então isso a gente consegue fazer as complementações das moléculas utilizando esse exercício como base. É só lembrar, se uma molécula de DNA está sintetizando uma outra molécula de DNA, A vai ligar com T, G vai ligar com C. Se uma molécula de DNA está sintetizando uma nova molécula agora de RNA, A vai ligar com U, G vai ligar com C. Certo? Tudo bem, meninas, até aqui? Sim ou não? Então, eu sempre me confundo com esse negócio de ligar U com G. Então, Eu vou ter que ler mais. então é uma regrinha, ó. Se eu estou falando de DNA, se eu falo para você que uma molécula de DNA é usada como molde para uma nova molécula de DNA, A vai ligar com T, C vai ligar com G. Por quê? No DNA, como a gente viu, nós só temos as bases A, T, C e G. Agora, se eu coloco para você, ou uma questão traz para você, que a partir de uma molécula de DNA será produzida uma molécula de RNA, o que a gente tem que lembrar? Que a molécula de RNA não tem timina, ela não tem T. A timina no RNA é substituída pela uracila. Então, o A irá ligar com o U e o C continuará sendo ligado com o G. Então, essa é a regrinha básica. No RNA eu tenho AUCG e no DNA eu tenho ATCG. É a única regrinha, tá? Que aí é mais fácil para vocês conseguirem se localizar. Tá. Meninas, Cadê a Elza? dúvidas com relação a isso? Eu sei que hoje a gente falou bastante coisa, a gente fez um apanhado aí de informações sobre a biologia molecular. Quero saber se vocês têm dúvidas. A minha internet caiu bastante. Hoje eu tive que entrar no outro aparelho para conseguir assistir a aula. Não sei se foi o aparelho, mas depois eu vejo o vídeo também. Não, tranquilo, a aula está sendo gravada e vocês têm aquele vídeo anterior que eu mandei para vocês. Sim. Ontem eu vi um pedacinho, dormi vendo ele. Não, perfeito, Ai, meu tranquilo. Deus do céu. Mas ó, o que é importante vocês guardarem dessa aula? Que o DNA e o RNA são moléculas de alto valor biológico, porque são moléculas que guardam e transmitem informações. Essas moléculas estão presentes em todos os seres vivos, que são aqueles organismos formados de células. Essas células podem ser complexas, como é o caso das células eucariontes, células humanas, por exemplo, ou simples, que são chamadas de células procariontes, tá? O que é importante também saber? Que o DNA ele tem capacidade de se autoduplicar, então o DNA ele consegue formar mais DNA, o DNA, desculpa, consegue formar RNA, o RNA consegue também formar RNA e o RNA forma proteínas. Na aula da semana que vem, nós vamos tratar efetivamente da transcrição, tradução, duplicação e replicação de DNA, RNA e proteína. Então, por que eu dei essa introdução sobre o comportamento do DNA e do RNA? Porque semana que vem a gente vai falar desses movimentos desse dogma central, colocando as enzimas aí no meio.
Então, a gente precisa lembrar de alguns conceitos para saber os comportamentos, para entender essas divisões. Mas eu acho que essa aula ela vai servir bastante para a semana que vem, para a gente conseguir tirar bastante dúvida. Certo? Tranquilo, meninas? Tranquilo. Para que a gente, beleza? Para que a gente consiga, então, finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui para vocês aquela famosa questão para ser respondida como comentário do vídeo diretamente aqui do YouTube. E essa questão vai treinar bastante isso que você falou, Margarete, de ligar o A com o T, o C com o G. Então, deixa eu projetar a questão aqui para vocês, que aí fica mais fácil de vocês verem, tá? É uma questão que vale 100 pontos. E ela diz o seguinte: João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo o DNA. Clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender as notícias, ele estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento, analisando os dados do quadro a seguir. Então, aqui em número 1, vocês têm uma cadeia de DNA. Vejam, a fita está dupla. A está ligado com o T e o C está ligado com o G. No número 2, a fita de DNA se abriu e ele está formando uma molécula de RNA. Como eu sei que esta segunda fita aqui, eu vou selecionar ela de amarelo, como eu sei que ela é uma fita de RNA? Porque ela tem a uracila, ela tem o U. E depois, essa fita de RNA, no número 3, está formando uma proteína, dotada de vários aminoácidos, metionina, alanina, leucina, glutamato e assim por diante. Lembrando que consideramos A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina e U, uracila, que são as bases nitrogenadas. E aí, a partir do estudo dessa tabela e da análise que o João fez, eu quero que vocês analisem as seguintes questões. Número 1. Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% das suas bases nitrogenadas são constituídas por adenina. Relacionando esse valor com emparelhamento específico das bases nitrogenadas, ou seja, o A liga com T, o C liga com G, nós podemos encontrar as seguintes proporções. Alternativa A, timina 40%, citosina 20% e guanina 40%. Alternativa B, timina 10%, citosina 10% e guanina 40%. Alternativa C, timina 10%, citosina 40%, guanina 10%. Alternativa D, timina 40%, citosina 10% e guanina 10%. Alternativa E, timina 40%, citosina 60% e guanina 60%. O que vocês precisam prestar atenção nessa questão? Se A liga com T e eu tenho 40% de adeninas, quantos por cento eu terei de timinas para que eu faça essa ligação? E quanto sobrará de bases nitrogenadas para citosina e guanina para que eu atinja 100% do material genético? Isso é mais lógica e matemática do que biologia molecular, tá? A segunda questão. Analisando o quadro que o João propôs, em 1 está sendo representado um trecho da molécula de DNA. Observando o quadro, pode-se concluir então que, alternativa a molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Alternativa B, na molécula de DNA podem existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. Alternativa C,
A quantidade de adenina presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de adenina presente na cadeia complementar. Alternativa D. Na molécula de DNA podem existir 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas. E alternativa E. No processo de mitose, a molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais. Então, analisem essas informações com base no quadro que o João criou, juntamente com o que nós vimos na aula de biologia molecular e de mitose e meiose, para vocês responderem essa questão. Lembrando que ela vale 100 pontos, esse exercício. 50 para o exercício 1, 50 para o exercício 2. E vocês têm até terça-feira da semana que vem para colocarem as respostas como comentário diretamente do vídeo no YouTube. Certo, meninas? Certo. Certo. Ótimo. Alguma pergunta? Aproveitem. Meu Deus do céu, professor, como é que eu vou fazer isso? Como assim? Como é que você vai Ai, fazer? meu Deus. Ai, não sei, depois eu vou ver, vai. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, não tem problema nenhum, tá? Podem me mandar mensagem no WhatsApp, sem problemas. Eu sei que as dúvidas surgem quando a gente começa a fazer os exercícios. A montar, tá? E meninas, deixa eu só dar um recado para vocês. Só lembrando, né? Eu passei para vocês uma mensagem na semana passada, que foi essa aqui, sobre as questões do pós-aula. Então, eu mandei essa mensagem dizendo que todas as atividades que vocês encontram disponíveis no pós-aula do AVA devem ser enviadas para o meu e-mail, prof.heitorboralha@gmail.com, até o meio-dia do dia 29 de maio, para que a gente consiga somar pontos de atividades de segundo bimestre. A nossa disciplina de tópicos especiais em Biomedicina 2 tem que ser enviado para mim os pós-aulas dos encontros 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, do encontro 11 ao encontro 16, vocês precisam me mandar essas atividades por e-mail. Pode Já ser mandei, digitado, eu vi que chegou, acho que mandou ontem ou anteontem, uma coisa assim, que chegou E no eu meu mandei e-mail. também antes de ontem, acho que foi domingo. Isso, acho que vocês duas me mandaram já. Aqui. Agora, da mitose e meiose, que é para a Hum. gente fazer o desenho, a gente pode mandar pelo WhatsApp, porque tem que ser feito à mão, né? Então, você pode fazer à mão, tirar uma foto e me mandar a foto por e-mail, porque fica mais fácil de administrar o e-mail do que administrar todo mundo me mandando fotos por WhatsApp, Tá bom, então. tá? Essas questões, elas podem ser digitadas, elas podem ser manuscritas, vocês podem responder no caderno, tirar foto e me enviar foto pelo e-mail, vocês podem escanear e me mandar o e-mail com o scanner, podem digitar no corpo do e-mail, podem abrir uma página do Word e vocês escolhem. É Tá importante bom. que vocês me mandem até o dia 29 de maio para eu poder somar os pontos de atividade de vocês. Certo? Certo. Bom, Ô, meninas. professor, Oi. ontem eu abri o e-mail para ver se tá tudo bem, né? Aí tava escrito, sabe o que tava escrito lá na de micologia? Tava escrito assim, ó, miologia. Mas aonde? Miologia. Na hora que eu mandei o e-mail lá no corpo do e-mail, eu escrevi Ah, errado. tudo bem, tranquilo. Eu considero. Miologia, né? Miologia. Tem tudo a ver. Tudo bem, a gente estuda os músculos do mesmo jeito. Miologia é a ciência que estuda os músculos. Mas tranquilo, eu entendo. De Ai, verdade. que visão, meu, nossa. Meninas, muito obrigado por vocês terem participado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou Obrigada, sempre à professor. Adorei a aula. disposição. Obrigado, eu que agradeço. E eu não sei se vocês fazem TCC. Vocês fazem TCC 1? Não. Não, Não? Beleza. só no próximo Então, semestre, né? beleza, maravilha. Então, ótima semana, bons estudos, se cuidem. Qualquer dúvida à tua disposição. Mantenham aí o isolamento social. Se forem sair de casa, utilizem máscara, higienizem bem as mãos, cuidem da família. Um beijão. Para quem é mamãe, feliz Dia das Mães, que foi domingo. Obrigada, Obrigada. professor. E tudo de bom para vocês, meninas. Obrigada. Igualmente. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até.
Tchau.